Saúde a todos, a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar. Faltam-me palavras para expressar a alegria do meu coração nesta noite preparada pelo Senhor para estar nesta igreja maravilhosa que é tão especial para mim. Eu vi aqui o pastor Luiz Alberto, pastora Celeste. Eu estava com muita saudade do pastor, da pastora e também dessa igreja. Eu, quando cheguei aqui, em 1982, fui recebido com muita alegria pelos irmãos que congregavam naquela época, e muitos deles já estão morando com Jesus, né? E nós estamos também aqui com Jesus. Há uma diferença, irmãos. Quem está lá está com Jesus. Quem está aqui, Jesus está com eles. Jesus estando conosco é garantia de que nós vamos estar com Ele. E logo que cheguei, fui escolhido para ser professor da escola bíblica dominical na classe dos jovens. Jamais imaginei que estava lecionando para jovens que se tornariam grandes instrumentos nas mãos do Senhor. Assim como o jovem, na época, Luiz Alberto, a querida irmã Valquíria, que respondia com muito carinho os questionários que eu fazia trimestralmente, e ela mesma recitou muitas poesias aqui com muito entusiasmo. Hoje, nossa pastora Valquíria é a esposa do nosso pastor presidente, e o pastor Luiz Alberto é esse servo de Deus, esse amigo que o Senhor preparou. Também não imaginava que faria aqui amigos que permaneceriam comigo durante todo o tempo, né? Verdade, né, irmãos? Eu ainda continuo novo. Os irmãos podem ver que eu não tenho nem o cabelo preto ainda. Continuo novo, graças a Deus. Às vezes assim a cara da gente, o cabelo da gente atrapalha, mas eu estou novo. Glória a Jesus. Eu estou muito novo, sinto alegria. Este ano completei 77 anos. No dia que eu completei 77 anos, levantei-me pela manhã, orei 77 minutos. Li o Salmo 77 e cantei o hino 77. Um irmão de Santa Catarina escreveu: pastor, você devia ter se ajoelhado 7 horas e 7 minutos. Mas será possível? Aí não está bom, né? E aí na época, eu fiz uma poesia que dizia assim: o tempo passou depressa e agora me vejo nessa, ficar velho sem querer. E não ter nada que ajude a devolver-me a juventude é difícil de entender. Mas eu tive uma experiência hoje pela manhã. Eu amanheci muito alegre hoje, pastor Luiz. Assim que me joguei, comecei a falar em línguas estranhas, não parava mais de falar em línguas. Uma alegria grande. E o Espírito Santo diz: você não precisa, você não deve recitar mais essa poesia. Você não está agradecendo, você é ingrato. Você está reclamando que chegou a essa idade. Você tem que dar graças a Deus que você chegou a esse período da sua vida. E eu não, na hora assim, eu tomei aquele puxão de orelha. E eu falei: o Espírito Santo tem razão. Eu pensei que eu estava agradecendo, eu estava murmurando, irmão. Porque fiquei velho. Quanta gente queria ter a idade que eu tenho, né, irmão? E não conseguiram. E eu estou forte, graças a Deus. Fui ao médico há poucos dias.
Ele disse, olha, você está zero bala. Irmão, que eu estou zero bala, eu sei. Mas glória a Jesus. E eu vi, irmãos, também nesta noite aqui, porque essa igreja, irmãos, está no meu coração. Eu sinto muita saudade. E eu quero nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, fazer amizade com os irmãos que eu não conheço ainda. Que os irmãos gostem de mim. Que os irmãos sintam saudade de mim também. Tem quantos irmãos que estão aqui, que a gente se conheceu, mas estão tudo diferente, são crentes diferenciados hoje, né? Aleluia! Mas o Senhor é maravilhoso, glória a Deus. E eu percebo, irmãos, que o Senhor continua operando. Aqui está o irmão Ismael, que nós trabalhamos juntos lá na Vila Melis. E eu me lembro que num dia de sexta-feira, eu era curso de ensino, mas tinha pouquinha gente, irmão. E eu estava desanimadão, orando, oh Jesus, pouca gente, eu fiquei assim triste, irmão. Aí Jesus batizou o irmão Ismael com o Espírito Santo. Virou um culto pentecostal. Eu voltei para casa todo animado. Percebo, irmãos, que o céu continua aberto sobre a igreja de Vila Angélica. Não existe nesse mundo, irmãos, um lugar mais alto, mais elevado, mais sublime, mais glorioso do que um lugar onde o povo de Deus se apresenta para orar, para louvar, para meditar na palavra e para abraçar, irmãos. E alguém diz, mas por que não fala para adorar? Porque a adoração já inclui tudo isso, irmãos. A adoração inclui orar, louvar. Aliás, a adoração, irmãos, inclui até o ato de você tomar o seu banho, trocar de roupa para vir aqui na igreja. Você já está adorando. Já está adorando, irmão. Quando você se veste, a minha esposa sempre pergunta, essa roupa ficou boa para mim? Por quê, irmãos? A primitiva palavra para adorar em hebraico é avodar. E avodar significa cultivar a terra, trabalhar nela, zelar por ela. Aleluia. E assim, irmãos, a adoração, aliás, quem quiser saber exatamente o que significa uma adoração verdadeira, leia o Salmo 7, aí estão todos os elementos que fazem parte de uma verdadeira adoração no culto judaico, que Jesus resumiu aqui no Novo Testamento em espírito e em verdade. Irmãos, o pastor estava dizendo, quando o salmista disse assim, Samartim Belbrili, Beit Adonai Neler. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas esse tipo de alegria, irmãos, não é muito fácil de entender. O salmista quer dizer, eu fui tomado por uma felicidade incomparável quando me disseram que ia para a casa do Senhor. Eu corri para lá e para cá, eu saltei, eu abri a minha boca, eu fiquei ouvindo, parece que eu já estava no culto. Eu senti, eu extravasei, um gozo quando me disseram, estamos indo para a casa do Senhor. E esse idiomatismo, irmão, ir para a casa do Senhor, ele tem um significado muito especial, porque nós sabemos que a igreja onde nós congregamos é a casa do Senhor, mas a casa do Senhor mesmo está no céu, e nós estamos caminhando para lá, e quem está caminhando para lá, também está caminhando para a casa do Senhor aqui. Aleluia, disse, alegrei-me, eu fui tomado por uma satisfação que eu não conseguia entender, quando me disseram, vamos, irmão, você também se alegra quando vem para a casa do Senhor, irmão, não tenha o ato de vir à casa do Senhor como algo pesado, difícil, mas glória a Deus. Eu lembro, irmãos, no início da minha crença, eu conheci um irmão chamado Aurelino. O irmão Aurelino, irmãos, ele tinha um apelido de Sergipe, irmão Sergipe, a gente chamava irmão Sergipe. O irmão Aurelino, ele era um presbiteriano, mas quando nós pregamos a palavra de Deus para ele,
que falamos da experiência do batismo no Espírito Santo, esse homem ficou tão entusiasmado e começou a buscar o batismo no Espírito Santo. E quando chegou o dia do batismo das águas, ele já era batizado na igreja presbiteriana, mas ele disse: não, eu quero ser batizado na Assembleia de Deus. Aí, a hora que ele entrou na água, irmãos, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Esse irmão ficou falando em língua estranha todo dia, irmãos. Foi para casa 60 quilômetros distante, falando em língua. E encontrei o irmão José no outro dia e disse: irmão, e o irmão Sergipe? O irmão Zezinho, ele falou língua estranha a noite toda. Aleluia. Aí nós perguntamos depois para ele: não, o que aconteceu? Ele disse: irmão, quando eu cheguei às águas, eu só vi quando entrei, aí o mundo desapareceu da minha frente. Eu olhei para cima e não vi mais o povo, o teto da igreja. Eu vi o céu, uma maravilha, uma movimentação tão grande. Porque, irmão, quando nós nos reunimos aqui nesse lugar, nós subimos e o céu desce, e nós nos encontramos. E o nosso culto não é somente, irmãos, nós fisicamente, porque fisicamente nós estamos ocupando esse lugar, mas espiritualmente nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse assentar-se, irmãos, não é um assentar preguiçoso, descuidado, mas é um assentar atencioso, reverente. Isso significa que você pode estar ajoelhado, você pode estar em pé, mas você está assentado, você está estabelecido na presença do Senhor. Aleluia. Eu já estou, irmãos, há 64 anos nesse caminho maravilhoso. A minha jornada para a glória eterna já começou, mas o prêmio não chegou ainda. Aleluia. Eu já percorri um bom percurso, mas a caminhada ainda não terminou. Eu talvez esteja no meio do caminho, ou quem sabe mais próximo do ponto de chegada do que do ponto de partida. Aleluia. O certo é que eu não posso parar onde estou. Veja que o salmista diz, quando ele diz vamos na casa, esse vamos, irmãos, ele tem o sentido de andar, de se movimentar, de se exercitar, aleluia, de estar em constante atividade no caminho do Senhor, que é o caminho para a casa eterna, que é o caminho para a glória do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, eu cheguei aqui em 82, estranhei demais, porque lá onde eu morava tinha minha casinha, era uma casinha feinha, de tabuinha, casinha de tábua. Eu cheguei aqui, tinha que pagar aluguel, mas depois tinha que pagar ônibus para ir trabalhar. Eu estranhei demais, passei uma dificuldade tremenda. Aleluia. Mas, meus irmãos, aleluia, graças a Deus, depois de tantos anos, irmãos, eu me sinto vitorioso. Até escrevi uma poesia esses dias que dizia assim: muitas lutas já enfrentei neste mundo tenebroso, mas em Cristo me firmei e hoje eu sou vitorioso. Muitas lágrimas já derramei e senti-me desgostoso, mas a Deus com fé clamei e hoje sou vitorioso. Muitas vezes eu pisei em algum laço ardiloso, mas em Cristo me agarrei e hoje sou vitorioso. Brevemente eu partirei deste mundo perigoso e então lá no céu cantarei: hoje sou vitorioso, eternamente vitorioso, finalmente vitorioso, gloriosamente vitorioso. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero ler um versículo. O pastor disse que eu podia pegar 90 minutos, mas eu vou dividir umas 5 vezes, né?
bastante. Aleluia. Eu também não tenho tanta mensagem assim, né? Mas vamos ler, irmãos. Eu convido os irmãos para nós lermos juntos o texto que está em Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu quero aqui não é contar a história de Zaqueu. Todos já sabem, todos conhecem que ele era um homem indigno, um homem mal visto na sociedade. Mas o que eu quero destacar aqui é a presença do Senhor Jesus na casa de Zaqueu. Por que faz toda a diferença, irmãos? É a presença de Jesus. Olha, irmãos, na verdade, o Zaqueu, irmãos, ele sentiu uma grande mudança na sua vida quando Jesus entrou na casa dele. Imagine-nos a presença de Jesus na casa de Zaqueu. Ora, eu destaco aqui algumas lições importantes. Quero falar sobre 5 fatos relacionados à gloriosa presença de nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Primeiro, na presença de Jesus, nosso foco é completamente corrigido. Aleluia. Segundo, na presença de Jesus, nós temos permissão para vermos os resultados da nossa decisão presente de segui-lo, de servi-lo fiel e sinceramente todos os dias da nossa vida. Terceiro, a presença de Jesus é fundamental para a nossa vida espiritual. Quarto, a presença de Jesus gera reações diferentes em diferentes pessoas. Quinto, na presença de Jesus ouvimos falar de coisas que não ouviríamos em nenhum outro lugar. Aleluia. Olha, irmãos, o que acontece aqui entre nós, irmãos, é muito diferente. Eu estava trabalhando ainda no banco, e naquele dia eu era de muita aflição, e de repente apareceu o irmão, e foi até o caixa onde eu estava trabalhando, e disse: paz do Senhor, pastor Zezinho. Oh, irmão, mas essa mensagem trouxe um alívio para a minha alma, uma alegria imensa. E o meu colega de banco de lado disse assim: como é que é o negócio aí? O que é que ele falou para você? Ele me disse: a paz do Senhor. Mas esse é o tipo de saudação que vocês têm? Mas que coisa bonita, rapaz, que coisa linda, a paz do Senhor. Não tem uma saudação mais bonita do que essa. Foi a saudação que Jesus trouxe para os discípulos. Os discípulos estavam com medo e Jesus apareceu e disse bem forte: Shalom Lachem, Shalom Lachem. Os discípulos ficaram animados: Shalom Lachem, Shalom Lachem quer dizer, a paz é de vocês, a paz é propriedade de vocês, eu deixo a minha paz para vocês, a minha paz, o mundo não vai conhecer essa paz está sobre vocês, está em vocês, está ao lado de vocês. Shalom Lachem. Aleluia. Essa é a paz que o Senhor nos trouxe, que excede a todo entendimento. O rapaz passou o dia inteiro, o outro dia, como é mesmo a saudação de vocês? A paz do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, voltando ao que nós dissemos, a presença do Senhor Jesus muda completamente o foco da nossa vida. Assim foi com Zaqueu. Zaqueu, irmãos, ele queria ver quem era Jesus, mas ele não conseguiu como planejaram, não conseguiu. Muitos obstáculos apareceram diante dele, a multidão, as
fazer exercício, irmãos. Ele correu, subiu e desceu. Correu, subiu e desceu. Olha, irmãos, você sabe o que é isso, irmãos? Correr, subir e descer. Lá na casa, ele não subiu e ele nem correu, nem desceu, mas ele se levantou, porque quem corre, quem sobe, quem desce, também se levanta. Mas quando corre, quando sobe, é uma situação, irmãos, mas quando desce, aleluia, aí ele viu que ele não só fez isso, ele também podia se levantar. Oh, glória a Jesus! Ah, meus irmãos, quando nós estamos na presença de Jesus, ah, que maravilha! Quando ele... Mas, irmãos, quantas vezes nós temos que fazer isso? Porque, irmãos, o Zaqueu foi um homem que literalmente deu a volta por cima. Ele correu, irmãos. Ele correu porque ele não podia aparecer. Ele correu porque se ele ficasse, o bicho pegava, irmão. Ele tem que correr, irmão. Os inimigos estavam ali, prontos para destroçá-lo, mas ele correu para a salvação dele. Assim nós também corremos para fora deste mundo, enfrentamos obstáculos. Alguém nos criticou, alguém zombou de nós, aleluia. Mas, irmãos, na presença do Senhor Jesus, vemos os resultados da decisão que tomamos em segui-lo e servindo com fidelidade. Quando ele estava lá, irmão, Jesus chegou e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje te convém pousar, hoje importa que eu entre na tua casa. Olha o resultado, irmão. O Salvador que estava longe, difícil de ser visto, que não conseguia chegar, ele estava ali atento, com medo de ser visto. Mas, irmãos, aleluia, de repente, irmãos, ah, que maravilha. Olha, irmãos, a presença de Jesus é fundamental para a nossa vida espiritual. Sabe o que aconteceu, irmãos? Diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso. Recebeu Jesus gostoso. Eu estava num culto de oração, irmãos, em certo lugar, e o irmão de repente estava orando, e de repente ele começou: oh Jesus doce, oh Jesus gostoso, e ele repetia: oh Jesus gostoso, oh Jesus gostoso. Esse é o resultado de quem corre, sobe, desce, abraça o Senhor Jesus. Ouve a voz do Senhor. Ah, irmãos, nesse tempo presente, como nós podemos e como precisamos ouvir a voz do Senhor. Brevemente ele vai nos chamar, não para descer, mas para subir. Sobe, cara. Aleluia. Brevemente ele vai nos chamar para subir. Ah, que maravilha! A presença de Jesus, irmãos. Ah, que maravilha! É fundamental para a nossa vida espiritual. Olha, irmãos, veja bem, irmãos, é uma alegria estar aqui nesse lugar. É uma alegria. O coral cantou esse hino maravilhoso: Santo, Santo, Santo. Lembra-me de Isaías quando cantou: Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, Kom Malech Haeretz, Kevadot. Aleluia. Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, Kom Malech Haeretz, Kevadot. Aleluia. Quer dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas ninguém está vendo que a terra está cheia da sua glória. Só quem encontrou Jesus. Ou quem olha para o mundo assim, só vê desgraça. Mas você vê a glória de Deus. O sol que nasce, as estrelas que brilham, a lua branca, como queijo branco no prato do céu, como dizia o poeta. Aleluia. A presença de Jesus gera reações diferentes. Olha, irmãos, enquanto o Zaqueu estava alegre, feliz, algum infeliz apareceu lá, na casa
levantou-se. Oh, quando um crente se levanta, irmãos, cheio da graça, cheio do poder, com um testemunho vibrante, tudo muda. Alguém me perguntou assim, mas por que você foi largar a igreja católica, a igreja mais antiga, a igreja tal? Eu disse, não larguei igreja nenhuma, eu aceitei Jesus. Aleluia, eu não estou preocupado se eu larguei a igreja, peguei outra. Não, eu aceitei Jesus. Quando eu dei meu testemunho, eu disse, rapaz, valeu a pena, você tem razão de ser uma pessoa crente. Irmão, você tem razão de ser um crente. Aleluia. Então, olha, irmão, enquanto não se alega, o outro está lá murmurando, mas não atrapalhou. Na presença de Jesus, ouvimos palavras, mensagens que em outro lugar jamais ouviríamos. Olha, disse que naquela hora, quando todos estavam ali, Jesus levantou-se e disse uma palavra que ninguém tinha ouvido ainda, nem Zaqueu, nem os murmuradores, ninguém no mundo tinha ouvido falar. Disse, hoje veio salvação. Lembra que esse texto tem dois hoje. Tem um hoje antes e tem um hoje depois. Hoje me convém posar em tua casa. Hoje veio salvação nesta casa. Aleluia. São dois hojes no plano divino que faz uma diferença extraordinária. Mas, meus irmãos amados, ele disse, hoje veio salvação nesta casa, pois dele também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém. Olha, onde é que você vai ouvir a mensagem dessa? Onde é que você vai ouvir? Só na presença de Jesus. Por isso, irmãos, vamos lá para ficarmos na presença de Jesus. Eu quero cantar um hino antes de encerrar. Mas se o pastor permitir, eu quero fazer uma oração para os irmãos. Aleluia. Ane koka aye havala me rapis etadonai ekolo anirose ismoa balo que hamfua obalai lalistam e shalom baeleki ishini. Ficamos em pé, shalom baeleki ishini. Shalom baeleki ishini.
falar. Eu sinto muito, irmãos, a ausência de muitos irmãos que já passaram para o Senhor, mas nós que estamos vivos, vamos nos unir mais uma vez. Pastor Luiz Alberto, muito obrigado. Deixar o velhinho pregar no culto de domingo é difícil, né? Faz muito tempo que eu não sei o que é pregar no domingo, irmão. Mas pastor Luiz Alberto aqui deixou o velhinho falar. Aleluia! Mas, irmãos, aqui dentro não está velho, está renovado cada dia mais. Basta lembrar que hoje eu amanheci falando em novas línguas e estava sonhando com o culto. Aleluia! Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando a igreja aqui de Vila Angélica, teu servo, pastor Roberto, sua esposa, seus filhos, aos irmãos que te congregam. Oh meu Deus! Aleluia, Senhor! Graças a ti, abençoa a vida de cada um. Consegue a tua bênção em nome de Jesus. Pastor Isabel, pastora Salete, quando encontrarem o Júnior, quando encontrarem o Maurinho, dê um abraço neles, fala para eles que eu estou com uma vontade tremenda de abraçá-los de novo. Amo-os, assim como a todos vocês. Então, irmãos, não dá para falar talvez por minutos, eu vou encerrar aqui. Glória a Deus, que maravilha, não é, irmãos? Eu quero perguntar para os irmãos se a igreja de Vila Angélica quer continuar ouvindo o pastor Zezinho, amém? Amém! Pastor Zezinho, o senhor tem que voltar aqui para o senhor continuar essa mensagem. Glória a Deus. Meus amados, é tão bom poder estar na casa de Deus, na presença de Deus. Deus me livre, Deus me guarde de não cuidar daqueles que nos ensinam. Deus me livre, Deus me guarde de não ser atencioso com aqueles que tiveram atenção comigo. Deus me livre da ingratidão. Deus não se agrada da ingratidão. Às vezes a gente não entende, com as nossas ações nós poderemos estar sendo muito ingratos, e eu não quero praticar esse pecado, pastor Zezinho. O senhor aqui é sempre bem-vindo, o senhor aqui estará sempre no meu coração e toda a família, amém? Mas pastor Zezinho estava pregando, eu me lembrei, já pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença Senhor.
abraço gostoso do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Porque Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não há nada que substitua a presença de Deus. Glória a Deus. Guarda esta palavra.